Meus amigos e meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. O nosso vídeo hoje é para nós fazermos algumas considerações sobre a diferença entre a fé cristã e a doutrina espiritualista, principalmente a doutrina codificada no século XIX pelo senhor Hippolyte Denisard Rivail, o Allan Kardec. Há total e absoluta divergência entre as duas doutrinas. Cristianismo é cristianismo, espiritismo kardecista é espiritismo kardecista. São duas coisas diferentes. E nós que somos cristãos e somos responsáveis pelo evangelismo e pela formação cristã das pessoas, a começar também pelas nossas crianças, que têm direito ao acesso às informações corretas, nós queremos, no caso, advertir que uma doutrina não tem nada a ver com a outra doutrina. Nós já fizemos um vídeo, está praticamente anexado a esse, e que fala de algumas diferenças entre a doutrina cristã e a doutrina codificada pelo senhor Allan Kardec. Muito bem, nesse outro vídeo nós falamos que a codificação tira o crédito das escrituras sagradas, tira a credibilidade dos apóstolos, dos profetas e descaracteriza o Espírito Santo de Deus. Nós fizemos isso e demos 2, 3 passagens mostrando que tanto Jesus deu crédito total e absoluto tanto às Escrituras, quanto aos profetas e quanto aos apóstolos. E ele caracteriza bem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo não é uma codificação do século XIX. Não é nenhuma promessa de Jesus para os dias atuais. Não é nenhuma doutrina, não é nenhuma codificação. O Espírito Santo de Deus precisa ser respeitado como está nas Escrituras Sagradas, como está fartamente falado sobre Jesus e principalmente pelos seus apóstolos devidamente comissionados. A codificação apareceu no século XIX durante o chamado movimento iluminista, principalmente o iluminismo francês, também chamado século das luzes. Século das luzes por quê? Porque o homem vinha mergulhado nas trevas, séculos das trevas, devido a duas opressões, principalmente. A opressão dos governos aristocráticos e também a opressão, a soberania da Igreja Católica Apostólica Romana. E quem tem um conhecimento mínimo sobre história geral sabe que esses governos aristocráticos estavam invariavelmente associados ao clero romano, exercendo poder político, no caso poder de decisão, e eles tinham muitos interesses em comum. Isso aí é algo histórico, documentado, não é uma questão de ponto de vista. Então, século das luzes, lightning. Por que século das luzes? Qualquer lampejo de liberdade de expressão do homem, qualquer manifestação de autoconfiança do homem, qualquer manifestação de poder, no caso, conversar sobre um assunto, sobre filosofia, sobre teologia, sobre religião, sobre doutrina, era visto como uma luz após um período de grandes trevas. Então, por isso, o chamado século das luzes, que não foi, bem dizer, o século XIX. Esse século das luzes começou, na verdade, antes.
e teve uma grande influência de filósofos humanistas, e alguns deles anticristãos. Tivemos vários deles, tivemos, por exemplo, o que eu li mais é sobre Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, e eram homens que, no caso, preconizavam a razão, a lógica. Tudo que o homem tem que fazer tem que partir dele, ser digerido por ele, entendido por ele e fruto não de uma revelação, não fruto de um dogma, mas fruto da racionalidade humana. Muito bem, muito bonito. Isso teve o seu clímax no século XIX, no aspecto doutrinário, no aspecto religioso, e teve uma grande influência no século XVII, porque no século XVII se concentraram muitas forças filosóficas e que deram origem a esses movimentos de exaltação do homem pelo homem, libertar-se das soberanias, libertar-se de tudo aquilo que pudesse oprimir o homem, libertar o homem das chamadas soberanias. Não era uma coisa lógica? Sim. Nós vamos tirar o direito dos humanistas de quererem ser livres? De jeito nenhum. Havia realmente a opressão aristocrática. Havia realmente uma soberania da Igreja Católica Apostólica Romana. E como eu disse, o rei e os sacerdotes estavam de mãos dadas. E o povo, muitas vezes, passando necessidade. O povo pagando grandes tributos e o povo não tendo acesso às bases cristãs. O que o povo sabia, na maioria das vezes, eram migalhas que caíam das mesas do clero romano. Então, esse movimento das luzes, esse lightning, foi um movimento contra todo tipo de opressão, de soberania, de dogma, de revelação. Até aí, muito bem. Até aí é apenas um, digamos, relato histórico, tá? Todos nós queremos dar um grito, todos nós queremos uma liberdade de algum jugo. Quem é que não quer manter a sua liberdade? Eu, por exemplo, como homem cristão, não abro mão, em hipótese alguma, da minha liberdade cristã, né? Da minha cidadania também. Eu não abro mão, em hipótese alguma, custe o que custar. Então, esses homens da época também tiveram o seu lightning. Apareceu qualquer lampejo de sabedoria humana, qualquer lampejo de liberdade, qualquer lampejo de racionalidade, parecia um brilho. Qualquer lampejo parecia um grande brilho. Qualquer pirilampo que fosse dito parecia ser um verdadeiro sol. Por aí veio o século das luzes, para que você não confunda os séculos das trevas, que foram séculos opressores, com o chamado século das luzes. Allan Kardec, o senhor Hippolyte Denisard Rivail, ele estava no século XIX fazendo estudos sobre magnetismo, diversas especulações e mesas girantes, uma série de coisas que não vale para mim, pelo menos, considerar. Mas ele fez uma coisa, ele transferiu as suas especulações e todo aquele movimento iluminista da época para as escrituras sagradas. Aí começou o problema, porque ele quando leu as escrituras sagradas, as mesmas escrituras que eu tenho aqui na minha frente, ele viu o quê? Revelações de Deus, ele viu uma obra redentora
que depende do ato soberano de nosso Senhor Jesus Cristo, a salvação pela graça mediante a fé, não uma salvação pela racionalidade humana, e isso, no caso, aborreceu o senhor Allan Kardec. Dizer que Allan Kardec leu as Escrituras e teve o direito de interpretá-las de modo diferente não é verdade. Porque era um homem inteligente, era um homem pedagogo, era um homem tradutor. Pelo menos para os critérios da época, era um homem que sabia muito bem o que estava lendo. Ou vocês acham que ele não sabia que havia uma obra redentora? Quando ele leu o Evangelho de João, ele não soube bem o que era o Espírito Santo? Quando ele leu a carta aos Efésios e aos Romanos, ele ficou confuso com a chamada obra redentora de Jesus, com aquela redenção de que Jesus fala? Não. Ele leu o certo, aprendeu o certo, mas se achou na liberdade de mudar. Nós iluministas não podemos viver com essas coisas. Soberania de maneira nenhuma. Vamos deixar essas coisas ultrapassadas. Aí ele deu a sua contribuição, entre aspas, na responsabilidade dele e de seus seguidores e de seus pupilos, como Leon Denis, né, de fazer as modificações no que Deus havia revelado, as modificações no que Deus havia estipulado. Jesus vai ter que ser mudado, e os apóstolos e os profetas vão ter que perder a sua credibilidade, senão nós iluministas vamos ter que suportar todos os dias de nossa vida os atos soberanos de Jesus, que são a redenção, que são a justificação, que são a reconciliação com Deus e que estão documentadas em todas as Bíblias do mundo todo, em todos os idiomas, e já há séculos. Então, não podendo conviver como iluminista, como humanista iluminista, com essas verdades, o que resolveu o codificador? Vamos desestruturar essas revelações de Deus e essa obra redentora desse Senhor e soberano Jesus. Aí começaram as considerações contrárias à obra redentora de Jesus. Será que ele tentou primariamente voltar-se contra a fé cristã ou contra a soberania da Igreja Católica Apostólica Romana? Eu diria as duas coisas, mas ele ousou, ele não teve nenhum constrangimento em voltar-se contra a obra redentora de Jesus. E nós que temos formação teológica, nós que somos biblistas, nós que somos evangelistas, em todos os seminários cristãos brasileiros e do mundo todo, nós sabemos que nós somos salvos pela obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Salvos pela graça, mediante a fé, mediante os merecimentos de um Salvador, de um Redentor. E nós sabemos que o Espírito Santo de Deus é o Espírito soberano, efetor de toda a cristandade na face da terra. E nós sabemos que Jesus e os apóstolos deram total e absoluta credibilidade às Escrituras Sagradas. Mas aí começou o movimento iluminista do senhor Allan Kardec contra os princípios cristãos. Em primeiro lugar, o Espírito Santo não vai ser mais um espírito soberano. Ele vai ser um espírito desencarnado evoluído. Bom, isso ele fez sob o ponto de vista dele e responsabilidade dele perante a comunidade cristã e perante o nosso Deus. Jesus Cristo vai ser apenas mestre, vai ser
o nosso ensinador, o nosso professor Jesus, o nosso mestre e sempre mestre, e nós vamos destituir essa soberania de Jesus, representada nos originais gregos pela palavra kurios, aquele que é senhor, soberano, proprietário, destinatário de nossa vida cristã ou do juízo de nossas almas, o direcionador da nossa salvação ou da nossa condenação. Vamos destituir Jesus da condição soberana, e o que está disposto em João capítulo 13, versículo 13, nós vamos anular. Precisamos tirar também a credibilidade dos apóstolos, porque eles explicam muito bem essa obra redentora de Jesus. Eles explicam de maneira muito clara, tanto Paulo, quanto João, quanto Pedro, da morte voluntária de Jesus, do seu sangue remidor, dessa salvação pela graça mediante a fé. É verdade, porque está escrito nas Escrituras Sagradas. Mas ele querendo fazer jus a uma época, ele querendo fazer jus ao movimento iluminista, não se preocupou em dizer algumas coisas que estão documentadas, inclusive na própria literatura espírita. As Escrituras não têm quase valia nenhuma. Do Antigo Testamento podemos aproveitar o Decálogo, do Novo Testamento apenas os ensinamentos morais de Jesus. Quer dizer, ficou tudo de fora. Leon Denis, o seu pupilo, disse: não, nem o sangue de um Deus pode remir o homem de seus pecados. O homem tem que fazer isso pela sua própria vontade, pelos seus méritos. E assim foi se desenvolvendo uma doutrina, uma codificação que tentou anular, como fazem até hoje os seus seguidores, anular o Espírito Santo, anular Jesus como Redentor, anular Jesus como Salvador. Mas surge aí um grande problema. Quando ele tirou Jesus da condição soberana, também tirou do homem a possibilidade de salvar-se, porque a salvação vem do alto, o nascer do alto, o chamado nascer de Deus, o genetai anoten, um novo nascimento do alto pelo poder do Espírito Santo de Deus. Temos um grande problema. Mexendo na soberania de Jesus, não existe mais salvação. Temos uma solução. Está na Ásia budista, em algumas vertentes budistas, uma coisa chamada reencarnação, vidas sucessivas. E nós agora vamos preconizar, custe o que custar, essa tal de vida sucessiva que nós vamos chamar de justiça superior. E vamos criar uma nova doutrina, um chamado cristianismo redivivo, né? Como dizem alguns, um chamado cristianismo não baseado no sangue remidor de Jesus, mas nos méritos humanos. E assim nós estaremos contemplando o homem em sua vaidade, em sua pseudo-autorredenção, coisa que Jesus disse que é impossível ao homem. Assim nós vemos então que essa codificação ela levou agressão a diversos componentes do próprio cristianismo. E o pior, anulou completamente a obra redentora de Jesus. Tanto que os seus seguidores não têm a salvação, porque a reencarnação não existe, e a reencarnação foi introduzida na Europa Ocidental para substituir aquilo que havia sido solapado de Jesus, os seus atos soberanos. Então muita gente pensa que a reencarnação é um raciocínio, é uma lógica
e dizem quando Deus não sabe lidar com certas verdades, nós reencarnacionistas, nós sabemos lidar. As diferenças sociais, as enfermidades e uma série de outras coisas mais. Assim, a codificação do século XIX nada tem a ver com o cristianismo. São duas coisas antagônicas, antitéticas. Todo cristão e todo espiritualista precisa ter essa informação para, no caso, elaborar no seu bom entendimento a verdade. A verdade que somente Jesus salva pelo seu sangue remidor. Isso é cristianismo. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.